Você já sentiu que no seu trabalho existe um jogo acontecendo por baixo dos panos e que ninguém te deu o manual de regras? É como chegar para jogar uma partida de cartas onde todo mundo na mesa parece saber as regras, menos você. Você vê as pessoas trocando olhares, fazendo jogadas que parecem geniais, e você tá ali com as suas cartas na mão, sem saber se a sua melhor carta vale alguma coisa ou não. Você joga, mas joga no escuro, reagindo, sempre um passo atrás. Sentindo que o seu esforço e o seu talento não estão sendo traduzidos em vitórias. Se você já se sentiu assim, este vídeo é para você. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui, você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. A gente vai acender as luzes dessa sala de jogo. A gente vai decifrar as regras invisíveis que realmente decidem quem é promovido, quem ganha atenção e quem constrói uma carreira de sucesso. E para fazer essa jornada, a gente vai usar a bússola de um dos pensadores mais geniais e, honestamente, mais complicados do século XX, o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Calma, não se assusta com o nome. Pensa no Bourdieu não como um acadêmico chato, mas como o cartógrafo do invisível. Ele foi o cara que dedicou a vida a desenhar o mapa das estruturas de poder que a gente não vê, mas que governam a nossa vida. Ele não estudou navios, ele estudou a sociedade. Mas as ferramentas que ele criou são perfeitas para a gente entender o microcosmos, o pequeno universo que é a vida a bordo. E hoje, a gente vai aprender a ler a legenda desse mapa. A primeira coisa que esse mapa do Bourdieu nos mostra é que todo local de trabalho, especialmente um tão intenso como um navio, funciona como um ecossistema com suas próprias leis. Pense num recife de corais. De fora parece uma bagunça colorida, mas se você mergulha, percebe que existe uma ordem. Existem territórios, hierarquias entre os peixes, linguagens e regras não ditas que todos ali parecem conhecer. Um navio, com 2.000 pessoas de 40 países, é exatamente assim. A hierarquia, com o capitão no topo, não é só uma estrutura de poder. Ela é o esqueleto que sustenta todo esse ecossistema. E é nesse ecossistema que as regras secretas operam. Bourdieu chamou o motor por trás dessas regras de poder simbólico. E o que é isso na prática? Pense no poder simbólico como a trilha sonora de um filme. Você não para para pensar nela, mas ela te diz exatamente como se sentir. Se a cena é de tensão, de romance, de perigo. O poder simbólico é a trilha sonora social do navio. Ele te dá as dicas de como você deve se comportar sem que ninguém precise te dar uma ordem direta. Imagine a cena. O crewmaster está barulhento, aquela energia boa, todo mundo conversando, rindo. De repente, o capitão ou o hotel director entra. O volume das conversas baixa instantaneamente. As pessoas ajustam a postura na cadeira. O riso vira um sorriso contido. Ninguém deu uma ordem de fique em silêncio, mas a trilha sonora mudou para tensão e respeito. Todos sentiram. Isso é poder simbólico. E ele também é visível. Pense nos uniformes. O uniforme não é só roupa. Ele é a capa de um livro. Ele te conta a história daquela pessoa antes mesmo de você falar com ela. O branco dos oficiais, os stripes nos ombros que são como as estrelas de um general, as cores diferentes para cada departamento. Tudo isso é uma linguagem visual que comunica status, privilégios e a sua posição no navio, 24 horas por dia. Não é só para organizar, é para lembrar a todos, o tempo todo, das regras do jogo e do lugar de cada um no tabuleiro. E essa trilha sonora, esse poder simbólico. Quem é o compositor? A resposta é a cultura dominante. E o ponto crucial que muitos não entendem é que essas regras não surgem do nada. Elas não são neutras. Elas são um reflexo direto do grupo que historicamente detém o poder na organização. Pense na cultura dominante como o idioma oficial do navio. E não, eu não estou a falar do inglês que é a língua de trabalho. Eu estou a falar daquele idioma invisível, falado nos corredores do poder, nas reuniões informais, nos gestos e nas entrelinhas. É a língua que realmente importa.
Deixa eu dar o exemplo que eu, como Learning Officer, já vi trabalhando para empresas de cruzeiro americanas e europeias. Numa companhia de cruzeiros de origem italiana, é óbvio que a cultura dominante é a italiana. A maioria dos altos cargos normalmente são italianos. O inglês é o idioma que paga as contas. Mas o italiano é o idioma que abre as portas. É o idioma da piada que te conecta com o chefe. É o idioma falado no café que, como a gente vai ver em outros vídeos, é onde a confiança é construída. E o seu status a bordo, em parte, é medido pela sua fluência nesse idioma invisível. Você ganha status não por ser tecnicamente melhor, mas por estar mais alinhado com o padrão de poder da cultura dominante. E quem não domina esse idioma, quem não entende esses códigos, mesmo que seja brilhante na sua função, corre o risco de ser visto como um estrangeiro no seu próprio trabalho, como alguém que não entende do negócio. Então, como a gente aprende a falar esse idioma invisível da cultura dominante? A resposta não é um curso ou manual. A gente aprende através de uma coisa que o Bourdieu chamou de hábitos. E eu quero que você entenda isso porque é a chave para decifrar a si mesmo. Pensa no hábitos como a sua mão dominante para escrever. Você pega a caneta e nem pensa. A escrita flui, é natural. Agora, tenta escrever com a outra mão. Dá para fazer? Dá, mas é lento e estranho. Exige um esforço consciente danado. O seu hábitos é a sua mão dominante cultural. É o seu piloto automático, que foi programado não por um técnico, mas pela sua família, sua escola, seu país, por toda a sua vida. Ele foi esculpido em você ao longo de anos, como um rio que cava o seu caminho na paisagem, criando um percurso que se torna o caminho natural para a água a seguir. É esse hábitos que transforma um new hire, um novato todo desajeitado, num profissional experiente que se move pela gale sem esbarrar em ninguém, que antecipa o pedido de um hóspede antes mesmo que ele abra a boca. É a sua intuição profissional em ação. Mas, e aqui está o pulo do gato, o mesmo rio que flui tão bem na sua paisagem de origem pode encontrar um deserto no navio. O seu piloto automático, que te fez ter sucesso em terra, pode ser exatamente o que está a sabotar a sua carreira a bordo. Um tema que a gente já aprofundou no nosso vídeo. O seu piloto automático está a sabotar a sua carreira. Um exemplo clássico que vemos todos os dias é o choque entre estilos de liderança. Um supervisor com hábitos mais focado em resultados pode chegar na reunião e a primeira frase dele é: ok, qual o problema e qual a solução? Ele quer eficiência, dados, ação. Ele é como um cirurgião focado na operação. Já outro supervisor com hábitos mais coletivista, pode chegar, perguntar como a equipe está, talvez fazer uma piada para quebrar o gelo. Ele está a sentir a temperatura do grupo antes de mergulhar na tarefa. Ele é como um maestro que precisa de garantir que toda a orquestra esteja afinada antes de começar o concerto. Nenhum é melhor que o outro. Mas se você, com o seu piloto automático, espera um maestro e recebe um cirurgião, o choque é inevitável. E é aí que o jogo vira. Porque o que tudo isso nos mostra é que não existe um estilo que seja o melhor ou o pior. Apenas estilos diferentes. E o profissional de elite, o verdadeiro navegador da sua carreira, entende isso. Ele não é uma árvore com uma raiz fixa e uma cor só. Ele é um camaleão, que entende a cor da floresta onde ele está e se adapta para prosperar. E para fazer isso, para ter essa capacidade de adaptação, ele precisa de uma caixa de ferramentas. É o que Bourdieu chamaria de capital cultural. Pensa no capital cultural como seu chaveiro. Cada chave abre uma porta diferente no navio. A porta da confiança com o seu chefe, a porta da colaboração com um colega de outra cultura, a porta de uma nova oportunidade de promoção. A gente já falou muito sobre isso no nosso vídeo, a moeda do poder, sobre como essa é a moeda que realmente compra as oportunidades que o dinheiro não compra. E a chave mestra desse chaveiro, a mais rara e valiosa de todas no nosso ambiente, é a competência intercultural. Essa não é uma soft skill, um detalhe bonitinho no currículo.
Ela é a sua habilidade de sobrevivência e de crescimento. É a sua capacidade de decifrar os códigos da conexão em equipes multiculturais, como a gente viu no nosso vídeo sobre o tema. É saber se o seu chefe é um facilitador ou um comandante, e ajustar a sua comunicação para que a sua mensagem seja ouvida. O navio, como a pesquisadora Helen Sampson descreve, é uma verdadeira panela de pressão. A hierarquia é intensa, a mistura de nacionalidades é complexa. É nesse laboratório intensivo de relações humanas que a sua competência intercultural se torna o seu superpoder. Dominar essa competência te dá uma legitimidade, um passe livre, que o trabalho duro sozinho, por mais honesto que seja, simplesmente não consegue comprar. É a diferença entre ser um excelente músico que só sabe tocar uma canção e ser um maestro que sabe reger a orquestra inteira. O que nos leva à conclusão estratégica. A gente mergulhou fundo nos conceitos do Bourdieu, no poder simbólico, na cultura dominante. Mas a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com este mapa que a gente acabou de aprender a ler? A resposta é um plano de jogo de 3 passos, que é a base de tudo que a gente fala aqui no Navigating Our Career. Primeiro, entenda o ecossistema, ou seja, teu navio. Pare de olhar para o seu trabalho apenas como uma lista de tarefas. Comece a ser um observador, um detetive. Quem tem a atenção do chefe nas reuniões? Quais são as regras não ditas do crewmess? Qual é a cultura dominante? Apenas observe, sem julgar. Desenhe o seu próprio mapa. Segundo, entenda a si mesmo. Olhe para dentro. Qual é o seu piloto automático, seu hábitos? Qual é a sua mão dominante cultural? Você é mais direto ou indireto? Mais focado na tarefa ou na relação? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para poder se adaptar. E terceiro, e mais importante, comece a investir nas suas ferramentas. Comece a encher o seu chaveiro. Invista na sua competência intercultural. Não para ser legal ou para agradar todo mundo, mas para ser estratégico, para ter a chave certa para cada porta. E essa é a nossa provocação final. O jogo da carreira está a acontecer agora, neste exato momento, você sabendo as regras ou não. A pergunta não é se você está no jogo. A pergunta é: você vai continuar a jogar no escuro, reagindo às jogadas dos outros, ou vai pegar este mapa e começar a desenhar a sua própria estratégia? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos a trabalhar mais de 10 anos a bordo de navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa é simples. Clique no botão Hype, deixe o seu like e se inscreva para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.